Então, desejando uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar estudando o tema vazio existencial. Tirando aqueles fatores psicopatológicos que predispõem para sentimentos crônicos de vazio, e aí a gente tem transtorno de personalidade borderline, a gente tem alguns quadros de depressão. Além desses transtornos de ordem psicológica, não podemos deixar de fora as condições psicossociais que, especialmente nos momentos atuais, têm contribuído para esse desequilíbrio da alma. Porque, se por um lado, antigamente, a gente tinha as religiões do passado, com os seus símbolos, que hoje nós já não utilizamos mais tanto, o materialismo, a preponderância da razão nos tempos de hoje, não tem conseguido dar conta dos conflitos internos da criatura humana. Então, o que acontece? A gente se encontra diante desses fatores de falta de perspectiva, de vazio existencial. E aí a gente tem a proposta da doutrina espírita, que hoje, então, nos oferece essa oportunidade de enxergar a vida com um outro sentido existencial, juntando fé e razão, juntando espiritualidade e ciência, e nos ajudando a encontrar de novo o nosso sentido mais profundo. A Joana de Ângeles, no texto que hoje a gente estuda, então, ela coloca como psicogênese desses sintomas de vazio existencial também uma questão patológica ligada à sexualidade. O que ela diz? Ela diz que quando o indivíduo fica preso numa relação simbiótica materna, e aí, preso naquela coisa da busca da gratificação imediata, precisa gratificar os seus instintos de uma maneira imediata, buscando a planificação emocional através das relações sexuais, essa necessidade de satisfação imediata acaba contribuindo para a debilidade das forças morais. Porque, então, antigamente, a gente tinha uma geração com muitos preconceitos e tabus relacionados à sexualidade. E aí o que acontecia? Muitas vezes as pessoas acabavam buscando uniões sem talvez se conhecer muito, às vezes movidos por uma necessidade mais fisiológica do que uma necessidade afetiva. E aí a gente tinha casamentos, de uma certa maneira, prematuros. Vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar, da quarta-feira do namoro no sofá? Eu adoro quando vocês dão risada. Eu me sinto assim, falando alguma coisa que tem sentido. Namoro de quarta e sábado. Na minha família, isso tentou ser aplicado quando eu tinha meus 15 anos, mas não frutificou. Eu não sei porquê, eu acho que os tempos mudaram. Mas há umas 2 gerações atrás da minha, isso era muito comum. O namoro só se conhecia, dali 2, 3 meses casava, aí seguia a sua vida. Muitas vezes tinha filho, coisa e tal, dali um pouco estava um dormindo em cada quarto. Né? Porque muitas vezes as pessoas buscavam essas uniões sem também poder se conhecer de uma maneira mais profunda. Só que aí, por outro lado, e geralmente é assim, né, a gente sai da tese para a antítese até conseguir chegar na síntese, a gente foi para um outro extremo. Então, hoje em dia, a gente pode conversar, a gente pode refletir, conhecer mais aspectos relacionados à sexualidade, só que aí a gente foi para o outro extremo, onde a gratificação das necessidades sexuais acabam vindo antes de qualquer outra coisa. E aí é o que a gente conversava no outro encontro, de que as pessoas transam, depois vão perguntar o seu nome. E aí o ser continua com ansiedade, com essa falta de sentido, com esse tédio, com esse vazio existencial. Se por um lado a gente achava que só poder trazer à tona, acabar com as repressões, o que é muito positivo, por outro a gente ainda não conseguiu fazer isso de uma maneira saudável. Porque a gente fica ainda preso nas aparências. Eu escutei há poucos dias uma amiga contando, porque ela veio de uma família onde tinha muitas discussões, muitas brigas verbais, muitas agressões verbais durante a infância dela, na criação dela. E aí, na casa dela, na família dela, hoje em dia, não se discute. Então, ela fala enchendo a boca que naquela casa não tem discussão. Só que aí, quando eles estão com raiva um do outro, sabe o que acontece? Eles ficam sem se falar. A falta da fala é a raiva igual. Só que ao invés de sair falada, ela vem nessa punição. Nessa espécie desse desprezo. Ah, então tu não faz o que eu quero, então eu te desprezo. Que é a mesma coisa. Não estou dizendo que é melhor discutir, não é isso. É claro que também é uma maneira que pode ser melhorada, porque
alguns conflitos eles são necessários para o crescimento do ser humano. Mas não precisa ser dessa maneira, porque a gente extrapola e a gente projeta no outro e a gente briga com o outro para brigar com as nossas próprias projeções. Então, é claro que nós precisamos olhar para essas discussões, trabalhar essas discussões, mas, de novo, não adianta ir para o outro extremo, simplesmente. Então, ninguém discute, mas também não se fala. Também não se pode pensar, também não se pode questionar. E, quando se questiona, não se fala mais com ninguém, o desprezo é expresso dessa maneira. Então, muitas vezes a gente coloca essas aparências na frente de poder conhecer a essência do ser humano. Reprimiu, no caso, a mágoa, o ressentimento, ou até a questão da sexualidade, às vezes tu pune o outro, sendo aquela postura de puritanismo, mas no fundo está dentro de ti a vontade exacerbada da sexualidade, às vezes incontida. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com mais 2 casais, né? Então a gente teve um momento, um jantar, conversamos e tal, e daí indo embora, nós mais o outro casal, nós descobrimos que esse outro casal estava extremamente preocupado, mobilizado com o casal terceiro que não estava junto. E aí começaram a nos contar aquela coisa maravilhosa da fofoca, assim, eu não sei como é que chega certas coisas nos ouvidos de certas pessoas, porque eu digo, meu Deus do céu, tem coisas que é da intimidade, que como é que tu sabe disso? De onde é que veio essa informação, né? E aí eles dizendo assim, mais ou menos assim, que estavam profundamente decepcionados com o casal X. Porque o casal X tinha decidido, a partir de então, ter um relacionamento aberto. Então, ele estava saindo com outras mulheres e ela estava saindo com os outros homens. E aí, nós nos posicionamos da seguinte maneira, tá, mas o que nós temos a ver com isso? Bom, nós somos espíritas, a gente compreende a sexualidade de uma certa maneira, né? A gente entende que nós precisamos e temos ocasião de poder lidar com isso de uma maneira a não precisar gratificar todos os impulsos, porque os nossos instintos eles precisam ser educados. É que nem diz o Chico Xavier, não adianta trazer a selva para dentro de casa para ver o que acontece. Né? Então, todas essas coisas mais do nosso instinto, nós precisamos domesticar de uma certa maneira. Não é reprimir, mas é poder canalizar. Então, aí a gente tem aquela questão de por que a promiscuidade é um problema, né? Por que a monogamia é importante para o ser humano. O que acontece quando a pessoa se dá a muitas relações sexuais, assim, sem afeto e só por uma gratificação corpórea mesmo. A gente sabe dos miasmas que ficam impregnados, muitas vezes relacionados a isso, e até de certas doenças que podem advir, não só as doenças sexualmente transmissíveis, mas doenças decorrentes dessa desarmonia provocada no perispírito. Então, tudo isso a gente sabe, mas é uma decisão deles, é uma escolha deles que precisa ser respeitada. Se eles quiserem saber a minha opinião, com muito respeito, eu vou colocar. Mas nós ficarmos julgando e outra, profundamente mobilizados com isso, o que quer dizer? Para mim, só quer dizer uma coisa, tá com inveja. Né? Os ciúmes, inveja, exatamente. A gente escuta de uma outra situação, né? Eu escuto muito no consultório, às vezes os pacientes, aquela questão que eu trazia no encontro anterior, das pessoas se queixando, às vezes de querer muito ter um relacionamento, não conseguir. E aí eu me lembro que eu escutei também mais de uma vez assim, tá, mas os homens podem, eu que sou mulher, por que eu não posso? Por que eu não posso sair, eu tenho as minhas necessidades sexuais, então sair e transar num primeiro encontro? Que bom que a gente tem a liberdade de reconhecer as necessidades sexuais, isso não é nenhum problema, né? Mas depois, mas eu não sei por que fazendo isso eu também não consigo encontrar uma relação que dure mais tempo do que essas poucas relações imediatas. Então, às vezes as pessoas não entendem a ligação de uma coisa com a outra. Por que, de certa maneira, tudo precisa ser cultivado, tirando algumas exceções, é claro que a gente tem dos amores à primeira vista, ok, acontece de espíritos que já tiveram
contato em relações anteriores, de outras encarnações, se reencontram e desperta aquele afeto de uma maneira muito rápida. Mas, via de regra, nós estamos adormecidos na matéria. A gente cultiva as amizades, a gente cultiva os amores. E no nosso imediatismo psicológico, inclusive hoje, a gente não tem paciência de trabalhar no plantio, de poder cuidar dessa plantação, de poder esperar esse crescimento e aí poder colher os seus frutos. Porque nas relações também é assim. Eu me lembro que caiu nas minhas mãos um livro escrito por um ex-agente do FBI. Olha só de onde é que eu fui tirar psicologia. Uma psicologia ligada à força da inteligência lá dos Estados Unidos. Ele era um agente aposentado e aí resolveu escrever um livro utilizando os conhecimentos dele em prol de construir melhores relações de trabalho, em prol de facilitar as relações amorosas. E aí, claro, tirando algumas coisas assim com as quais eu particularmente não concordo muito, que aí tem um pouco a ver com essa coisa das aparências, assim, de interesses por trás, de tu estar buscando certas relações. Tirando isso, é exatamente aquela coisa assim de poder se relacionar bem, se perceber quando inconveniente, se perceber, enfim, de como facilitar essas relações. Porque muitas vezes é por a gente não poder olhar para nós e reconhecer as nossas dificuldades, as nossas chatices, as nossas feiuras, que a gente nega muitas vezes, né? Ah, mas como assim o outro não me quer? Então a gente tem de novo os dois extremos, né? Às vezes a questão da baixa autoestima e a questão da onipotência. E muitas vezes as duas coisas vêm juntas. Né? Ah, mas eu não sou tão boa quanto eu gostaria e tal e tal. Mas a onipotência, mas como assim? Não me ama, não me acha linda e maravilhosa. Então, tudo isso questões que povoam o nosso imaginário e contribuem para as frustrações das quais vai se derivar o vazio existencial. Porque a partir dessas relações inúmeras, onde se busca número, ao invés de poder construir, ao invés de poder conhecer o ser humano na sua profundidade, a gente vai perdendo o sentido e imprimindo no nosso psiquismo essa sensação do nada, da falta de sentido e do vazio existencial. As pessoas acabam se tornando descartáveis. O que me aparece muito também é aquilo assim, tá, mas como assim? Nós estamos saindo há 9 meses e ele ainda não me pediu em namoro. Não, 9 meses dá tempo até de nascer, né? Se em 9 meses a coisa não saiu do ovo, é porque não está bem. Né? A gente se ilude muitas vezes. E isso é tão difícil de colocar para os pacientes, eles ficam bravos com a gente. A curiosidade humana, ela tem uma característica muito própria, assim. E isso faz parte da nossa natureza e tem o seu aspecto positivo. Conforme a gente vai sanando a nossa curiosidade, a gente vai estabelecendo novas metas. A gente tem uma meta, alcança, busca outras. E aí nas relações isso acaba acontecendo também. Né? Quando aquela curiosidade é sanada muito imediatamente, perde-se o interesse e passa-se para a próxima intenção. Então, não é bonito, mas é assim muitas vezes. A nossa natureza ainda muito primitiva se mostra dessa maneira. E depois, para as ambições mais elevadas, também vai ter o seu sentido de buscar evoluir, de buscar crescer rumo ao infinito. Né? Mas, enfim, o que acontece? Essa coisa do muito agarrar e do pouco reter acaba que faz com que o nosso contato com o self fique prejudicado. Nós ficamos tão presos no ego exigente e pouco gratificante que nós nos exaurimos no nosso ego. E vamos perdendo o contato com o self. E vamos muitas vezes, e aí o que nós vimos lá no seminário do final de semana, nos fixando na máscara, nos fixando na persona, nos fixando nas aparências. Tem uma história, um caso de uma psicóloga norte-americana, que nós trouxemos lá no seminário, que eu gostaria de trazer para a nossa aula hoje, para nos ajudar a refletir. Que ela foi uma criança considerada superdotada, ela tinha uma inteligência incrível, era um QI acima da média, e aos 19 anos ela sofre um acidente,
sofre um traumatismo craniano, mas sobrevive. Só que ela fica com uma sequela muito específica. O QI dela baixa 2 desvio padrão. E aí, aquela pessoa que tinha muita facilidade no raciocínio, no intelecto, começa a encontrar dificuldade. E ela nota essa dificuldade de poder dar conta de coisas que antigamente ela dava. E ela tem que fazer um esforço muito grande. Ela consegue terminar a faculdade dela de psicologia, só que ela leva 4 anos mais do que seus colegas. E aí, depois, quando ela vai para Harvard, porque ela se torna uma psicóloga de Harvard, ela luta muito para isso, então ela tem uma caminhada muito bonita. Só que aí ela nos traz uma coisa digna de reflexão. Que quando ela estava diante das primeiras palestras que ela ia dar, e ela estava com muito medo, porque ela se sentia não autorizada para fazer aquilo, ela se sentia como se ela fosse uma impostora naquele lugar que ela estava ocupando em Harvard, porque ela não dava conta daquilo, mas estava ali. Então, de alguma maneira, ela, claro que tinha o direito de estar ali. Só que aí, no momento que ela vai fazer a sua primeira palestra e está quase desistindo, ela recebe um conselho, que aí é o que ela leva para as pessoas, desde lá até agora, que é fake it to make it. Fingir até conseguir fazer. Se, por um lado, nós podemos compreender que o que ela quer dizer é poder, de uma certa maneira, se permitir, mesmo que esteja com medo, ir lá e fazer, por outro, há o grande risco de se fixar na máscara, na persona, na aparência. Porque, então, eu estou com medo de ir lá fazer a palestra e eu vou fingir que eu estou bem. Aí eu vou lá e faço. Tudo bem, que legal, tu conseguiu fazer. Só que lá pelas tantas, a pessoa vive aquele fingimento e fica preso naquilo. E aí tem o sucesso. Mas o que é o sucesso exatamente? É ir lá e conseguir fazer aquela palestra apenas? É conquistar o mundo material, ainda que seja perder o contato consigo mesmo, com a sua essência, que muitas vezes dói e que precisa ser superada, sim. Nós não estamos aqui fazendo apologia do sofrimento masoquista, de que então devemos ficar naquela dor e sofrer. Não, nós devemos superar, sim, ir à frente, mas muito além daquela máscara. Só que nós temos uma sociedade que valoriza muito a imagem. Então é muito fácil nós ficarmos presos nisso. Se a pessoa está lá fazendo aquilo bonito, então ela está tendo sucesso, ainda que ela esteja desconectada de si mesma. E o que nós buscamos, e o que a Joana de Ângeles nos traz e nos orienta enquanto busca do encontro do sentido existencial, é poder fazer contato com o nosso self. É o contrário do que ficar preso nesse sucesso externo material. É o sucesso interno, mesmo quando muitas coisas do mundo lá de fora parecem estar dando errado. Porque às vezes é um grande fracasso na vida material, ou um grande fracasso na vida de relações de fora, que faz com que a gente tenha um grande sucesso de melhoramento, de engrandecimento da alma, mas que na maioria das vezes a gente vai enxergar muito depois. É muito difícil de no momento a gente conseguir se dar conta, porque nós estamos muito presos no nosso ego. Mas depois, às vezes anos depois que passou certa situação, a gente olha para trás e entende o sentido daquilo e o quanto nós nos tornamos melhores por termos passado por aquela dificuldade X. A Joana de Ângeles diz assim, num texto dela: o êxito material pode significar fracasso emocional e espiritual. E, às vezes, o insucesso, a aparente falta de triunfo, constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes, uma forma de opção para o crescimento interior, ao invés do empenho pelo amealhar de moedas e de reunião de títulos que não acalmam as emoções e nem tranquilizam as ambições. Segundo ela, o êxito é encontro e o fracasso é o domínio pelo ego. O êxito gera paz, o fracasso inquieta. O fracasso, no caso, é perder o contato consigo mesmo. E aí a gente vê as pessoas tentando adaptar, muitas vezes, a doutrina espírita aos seus interesses mais mesquinhos, né?
A gente não abre mão daquilo que o nosso ego quer. É impressionante como nós temos que estar atentos a isso para poder promover essa mudança profunda. A gente tem uma atitude assim de não concordar com um determinado fato, e aí as pessoas dizem assim, mas tu não é espírita? Aí a gente se dá conta, não, eu sou espírita. Claro, a gente até ouvindo o Marlon, né, ele diz que às vezes a gente quer ter uma postura de santidade espírita. Bem pelo contrário, porque às vezes a gente fica ocultando, né, naquela imagem de ser, eu sou espírita, sou isso, sou aquilo, é o ego. E deixando, muitas vezes, oculto, né, o que realmente eu sou. Né? Não deixar que isso... Claro, não é uma coisa tão simples, mas começa assim a gente entender que sim, eu tenho direito, muitas vezes, de não concordar. Direito, ou me dar conta de que eu estou a caminho, né, da perfeição, que no Evangelho diz isso, né? Quem é o verdadeiro espírita não é o perfeito, é aquele que se esforça para domar suas más tendências e inclinações. Eu acho que isso dá quando eu entendi um pouquinho essa frase, me tranquilizou um pouco. Porque senão, sim, eu sou espírita e me esforço. E eu consigo também observar que muitas coisas já estou bem melhor e outras não. Ok, então vamos em busca, acredito que seja esse o caminho, né? A Joana de Anjos e as leituras me proporcionaram essas reflexões. Claro, porque, claro, a gente tem que ter em mente que uma coisa é a doutrina espírita e outra coisa somos nós espíritas. Falhos dentro da nossa humanidade, com muita coisa a aprender, muita coisa a modificar. Mas eu acho lindo quando as pessoas vêm assim, tá, mas como assim tu tá brabo? Tu é espírita? Como é que espírita fica brabo? Como assim tu é espírita e tá me botando limite, tá me dizendo não tá me emprestando, não tá me dando, não sei o quê. E cadê a caridade? Eu acho tão bonito quando as pessoas fazem isso, né? Distorcendo o espiritismo a seu favor. Tá, e você? Me julgando dessa maneira, né? Como é que você está chorando porque o seu familiar desencarnou? Mas como assim não vai chorar? Né? Claro, cada pessoa vai lidar da sua maneira, mas nós somos humanos, nós sentimos a falta da pessoa, a tristeza, né? Sabemos que vai levar um tempo para a gente poder ter contato de novo. Então, tudo isso é muito natural. Mas o pior de tudo ainda é a gente não se permitir. Daí vai lá no enterro, no velório, e não, mas eu não posso chorar porque eu sou espírita. Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos chorar, vamos botar para fora. Os ritos, eles são tão importantes para a criatura humana, né? E aí é que tá, a gente tem que entender o que é a proposta do espiritismo e o que é o funcionamento psicológico da criatura humana. É claro que no centro espírita não faz sentido a gente ter aqueles rituais das religiões antigas e tal, mas na nossa vida poder ter o ritual do crescimento, passou para a adolescência, saiu do colégio, saiu da faculdade, fez a formatura, casou, morreu. Na verdade, os velórios nos enterros, eles são super importantes para a pessoa promover a elaboração daquela perda, daquele afastamento, do luto. Então a pessoa não pode estar presente, não vai elaborar. Claro que vai, mas aquela vivência, ela vai facilitar. E por isso que a gente diz que, inclusive, as crianças podem e devem estar presentes. Claro, no caso do falecimento de uma pessoa suficientemente próxima, não é estar arrastando a criança para tudo que é enterro de um parente próximo que nem tinha contato, que também não faz muito sentido, né? Vai estar expondo, sim, é um momento de dor, mas vamos dizer, né, é um avô, é um irmão, é pai ou mãe, sei lá eu, é muito importante poder a criança estar presente elaborando aquilo. Às vezes, querendo proteger a criança, a pessoa, né, deixa em casa, não leva, mas isso não é bom, isso dificulta. A gente nota que as pessoas que podem vivenciar aquele ritual elaboram mais rápido, mais efetivamente, e quem não pode fazer aquele momento demora um pouquinho mais, vai elaborar também. Né? Não vai ser uma tragédia, mas são as orientações que a gente costuma dar. Então, voltando ao vazio existencial, a Joana coloca mais algumas questões muito características da nossa sociedade, essa coisa do tédio, dessa indiferença pelas demais criaturas,
o excesso de tempo, muitas vezes, que a pessoa fica na internet, naquelas buscas intermináveis por coisa nenhuma, para tentar preencher um vazio que não se sabe do quê. Então fica, né, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem poder sair daquilo. E o que ela coloca muito claramente, assim, que quando a gente fica preso nesse funcionamento, num funcionamento de uma espécie de inutilidade, nessa busca de coisa nenhuma, não nos tornando úteis para o mundo, para nós mesmos, para o outro, o vazio existencial se instala. E da mesma maneira, para que a gente possa se libertar dele, o poder se sentir parte de algo maior, poder se sentir útil a Deus, à natureza, ao próximo e a nós mesmos, é um fator que ajuda no trabalho de cura, de superação desses sintomas, desse desequilíbrio da alma. Só que a gente, ao invés disso, o que acontece? A gente busca fora, né? Busca nisso, nessa busca em festas, por exemplo, para tentar suprir, para poder gratificar, e que trazem mais frustração, na bebida, no cigarro, no uso de drogas, tentando sempre preencher isso e nunca tendo êxito, porque não preenche e, pelo contrário, vai acrescentando mais frustrações. Mas não tem problema. Mas eu li há mais tempo. E o que eu fiquei de lembrança disso aí é que a falta do ideal nós não temos, nós vivemos por viver. Então, quem vive assim, ela não consegue, ela sempre não está satisfeita nunca. Então, ela tem que buscar um ideal, alguma coisa útil. Naturalmente, para uns é a beleza, para outros é o estudo, cada um tem a sua utilidade. Mas aquela busca daquele ideal, é isso que vai nos planificar. E naturalmente, Santo Espírito, daí é outra coisa. Mas a busca de alguma coisa, viver por viver, só por viver, preencher os dias, achar, encher o tempo, ter o que fazer, aí não adianta. Se eu venho por cursos, só por vir, que todo mundo vem para ter alguma coisa para fazer, é uma coisa. Agora, se eu venho para estudar, para ver, para crescer, eu mudo. É a mesma coisa, eu venho para o curso de qualquer maneira. Exatamente. Eu entendi isso. É, exatamente. E aí a gente tem tanto o Viktor Frankl, né, da logoterapia, que traz a questão da busca de sentido, do encontro de sentido, quanto o próprio Jung. E eles colocam que poder encontrar esse sentido cura, inclusive, muitos sintomas de neurose. Então, por isso que essa questão, né, de nós saímos daquela coisa das religiões da fé cega de antigamente para o materialismo, para a razão ligada ao materialismo, vamos dizer assim, nos dias de hoje, que faz com que a gente não tenha onde se agarrar. Então, a gente acaba estando num momento muito difícil nesse sentido. E o Espiritismo nos ajuda por isso. Esse sentido mais profundo. Mas é bem por aí. Então, aqui ela acrescenta que portanto, não significa que a ausência de significados internos, o vazio, não é só essa ausência de significados internos, ou adormecidos ou ignorados, mas também aí acrescenta a isso tudo que nós estamos falando, a incapacidade que toma o indivíduo, uma resignação indiferente como mecanismo de autodefesa, que se transforma num grande vácuo interno. Então, tem junto com isso uma perda de interesse, uma perda de respeito por si, pelo outro. Então, tem um traço meio depressivo nesse transtorno junto, além da falta de sentido, mas ainda assim, o quanto a autoconsciência, esse encontro de sentido vai impulsionar para a melhoria. A autoconsciência é a conquista realizada pelo self. A Joana diz que essa é uma das mais belas aquisições na jornada evolutiva do espírito. Quando o espírito começa a acordar e a adquirir essa autoconsciência e começa a trabalhar pelo próprio crescimento. E ela diz que mesmo sendo um processo lento, tanto que a nossa infância da criatura humana é das infâncias mais longas, a gente tem uma infância longa, comparando com os outros animaizinhos, vamos dizer assim. E mesmo com todas as dificuldades que se apresentam, esse vai e não vai da gente, a presença da sombra, os auto-boicotes, ela diz que é o momento mais bonito que tem na nossa trajetória evolutiva. Interessante, né? A autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando a libertação
de todas essas cargas do passado que nos atormentam. E aí depois, conforme a gente vai se libertando, ela coloca que esses tormentos passados eles vão sendo drenados, eles vão fazendo seu processo de catarse através dos sonhos. Então, algumas vezes, sonhos atormentados é a liberação de processos mais primitivos nossos que vão saindo. E aí, de novo, uma coisa que nós mencionamos no encontro passado, o quanto alguns conflitos eles vão sendo drenados, não necessariamente passando pelo processo consciente, não necessariamente passando por eu me dar conta de uma coisa que eu vivenciei, de um trauma que eu sofri, tal e tal. Esse é um dos caminhos, mas não é o único. Agora, esse trabalho de autoconsciência, de começar a fazer o esforço pela própria modificação, ajudar as forças universais, vamos dizer assim, nessa caminhada para frente, nos liberta e nos apressa o passo. Nós não ficamos tanto tempo presos ao sofrimento. Enfim, aí ela segue falando do self. Ela coloca assim, o self vai gerando relacionamentos de uma forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto. Então, as relações passam a ser construídas não mais daquela maneira como a gente estava falando antes, mas de uma outra maneira, em prol de um crescimento da criatura humana, rumo à frente, dirigidos pelo self. E ela diz, o despertar do espírito enclausurado na argamassa celular, que vai se diferenciando do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. Então, esse self, quando saudável, quando coerente, se recusa ao abandono que nós causamos para nós mesmos quando nós estamos distanciados do self. Então, esse abandono de si mesmo, esse desamor que está relacionado ao vazio existencial, quando a gente começa a entrar em sintonia com o nosso self, ele deixa de existir. Porque a nossa essência mais profunda não permite a instalação de um conflito assim. Então, o caminho é poder buscar essa união com o self, que pressupõe sempre um caminho de auto-amor, de autovalorização. Quando a gente está ligado ao self, a gente sai daquele padrão masoquista de ficar se culpando, de ficar se denegrindo, de achar que não somos merecedores da vida. Nós passamos a nos dar conta que nós somos únicos, que não existe ser algum no universo que se iguale a nós, e isso passa aí dando um valor, com humildade, mas um valor para cada um de nós. A pessoa vazia é a que está vivenciando essa perda de si mesma, essa perda do si. E a mudança de atitude racional e emocional é fundamental para poder sair desse enclausuramento no qual a criatura se coloca quando está presa a esses sintomas. Então, tem que haver uma postura de querer, como a colega estava colocando aqui, quando ela fala no atendimento fraterno, né, a importância da pessoa fazer um primeiro movimento, ainda que pequenininho, de querer se melhorar. Não sei nem como, não sei por onde, mas estou aqui na Casa Espírita pedindo ajuda. Não estou dizendo que é só o Espiritismo que oferece essa ajuda. A própria vida, ela oferece... A Naí costuma dizer que a vida é terapêutica. Eu adoro essa expressão, porque não é só nos consultórios de psicologia, e não é só nos centros espíritas, mas que são ambientes que podem favorecer esse processo. Então, o fato da... Vocês já ouviram aquela piada de quantos psicólogos precisa para trocar uma lâmpada? Não. Mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Porque o paciente precisa querer mudar. A Joana de Ângeles coloca que um pressuposto fundamental para um processo de mudança é a pessoa estar desconfortável do jeito que está. A gente precisa estar incomodado com aquilo. O Jung, aquela vez que ele caiu, quando ele ficou com vergonha de ser inútil, ele resolveu dar um jeito. Então, como ele disse, a primeira vez que eu tratei de uma neurose.
Autocura. Eu acho que todos os sistemas, quando foi para a Índia também, sempre autocura. Quer dizer, o outro ajudou ele a meditar, mas quem teve que meditar foi ele. Então, todos os sistemas, nós temos que nos curar. Os outros podem nos ajudar. Eu acho que é esse sentido. Tudo depende de nós. Exatamente. É os dois movimentos, né? O quanto nós precisamos uns dos outros, para não cair naquela onipotência que muitas vezes, eu não preciso de terapia, não tenho mais nada para tratar. Tá na encarnação, não tem mais nada para tratar. É uma coisa, a gente sempre tem o que tratar. É claro que a gente busca os consultórios quando está vivenciando algum sofrimento, algum sintoma, alguma coisa mais pontual, mais aguda. Mas nós sempre temos o que tratar. Nós sempre precisamos uns dos outros para nos ajudar a nos darmos conta. Mas, em última instância, o processo quem faz é nós. Porque se a gente não quer melhorar, aí a gente vai lá para aqueles casos extremos dos ovoides, que ficam fechados, enclausurados dentro de si mesmos, lá até que a essência divina, de alguma maneira, pulse, abrindo uma brecha para que possa iniciar a caminhada de regresso, para reconstituir os tecidos sutis, para recompor a forma humana, para retomar a caminhada e continuar. Né? E a coisa mais linda é isso, que a gente, ainda que a gente faça força, a vida nos impulsiona para frente. Não tem ovoide que vai ficar preso eternamente. Michele, vai ser sempre o self que vai nos salvar. Porque se tu está em função, ele vai gerar esta crise existencial. Porque o ego vai estar sempre nos criando armadilhas. Porque tu está querendo fazer viver uma máscara, viver uma coisa que tu não quer, tá lá metido no tédio, mergulhado naquela coisa. Então, vai ser sempre alguma coisa interna desse self que vai fazer isso se movimentar. Sim, não necessariamente o ego vai estar sempre nos dificultando a caminhada, porque quando ele estiver conectado com o self, aí não acontece isso. Oi? Sim. O inconsciente, sim. Aí, esse registro da essência divina no nosso inconsciente, que é o self que impulsiona. A gente vê pessoas que passam uma encarnação deprimida. Até chegar, né? A gente vê assim, pessoas que passam uma vida inteira com esse vazio existencial, vivendo fantasias, vivendo festas, sexo livre, né? Tudo menos tentando se melhorar de alguma forma. Até chegar num ponto de, perder a encarnação e vai, se torna um ovoide ou, né, alguma outra coisa assim. Mas aí, assim, o self, como tu falou no ano passado, assim, as situações da vida, do dia a dia, às vezes, aí o self se utiliza dessas coisas para nos dar uma pancada e, tipo, acorda, criatura. É nesse sentido que eu te digo, vai ser sempre o self, porque a gente tem uma tendência a querer fugir disso. Porque a autoconsciência, a gente foge disso, né? A gente foge de ir buscar essa... que é sofrido, é dolorido. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o que acontece? Pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode ficar persistindo na dor, da dificuldade, e vai postergando o encontro com a plenitude. Que é isso que tu está dizendo, né? Agora, tem uma coisa que aí vai um pouquinho além do self, que aí é a própria figura de Deus e da força evolutiva, vamos dizer assim, porque ainda que a gente fique persistindo naquilo, há uma força maior que nós que nos impulsiona para a evolução. Então, o nosso self vai entrar em sintonia com isso. E aí vai poder possibilitar essa mudança. Muitas vezes, quando a gente chega numa situação limite, assim, de exaustão, de cansaço daquilo e aí da vontade de ser diferente, de fazer diferente, é a brecha que essa força interna tem para então poder se manifestar. Agora, que nem tu dissesse assim, essas pessoas que então passam uma encarnação inteira e vai repetindo, e o vazio e a depressão, às vezes não se dão conta que os próprios atos vão criando os desequilíbrios que perturbam e fica no ciclo vicioso. Né? E aí não consegue sair daquilo. E a falta de paciência de plantar e esperar, porque, ok, eu estou com esse monte de sintomas, ou eu estou passando por uma doença, ou estou num momento difícil da minha vida,
eu vou plantar, eu reconheço que o que eu plantei até aqui construiu quem eu sou hoje. Mas eu não me dou conta que o que eu plantar agora vai me possibilitar colher frutos depois. Eu quero plantar agora e já ter os frutos para poder ter essa motivação. E aí a pessoa não consegue fazer esse movimento e fica repetindo os atos, né? Então esse que é o problema. Se a gente puder, mesmo que deprimido, mesmo que com alguma deficiência importante, mesmo num momento de extrema dor, poder plantar o bem, o amor a si, ao próximo, né? Aquela coisa de atender o outro sorrindo e chorar num cantinho, mais à frente aquilo começa a reverter em nosso favor. E aí a gente observa a própria lei de causa e efeito. Só que a falta dessa visão maior é que faz com que às vezes nós fiquemos presos nesse ciclo vicioso. E aí às vezes a gente passa, perde uma encarnação, e perde outra, e perde várias, mas sempre tem um momento do limite onde essa força maior vai nos impulsionar e acordar a nossa força interna. Então ela coloca como a terapia libertadora, a primeira coisa é isso, a pessoa poder fazer esse movimento de querer promover uma certa mudança, de querer poder olhar para si, se libertar de si mesmo. Fiquei me lembrando uma situação com a minha filha, que ela estava mergulhada lá, e eu digo que tá tão difícil assim, então eu vou te levar ali na casa do Menino Jesus de Praga, vamos ali visitar para ver, né? Ela disse, ai mãe, o que me adianta ir ver? Eu sei que tem gente que está pior do que eu. Eu digo, que bom que tu sabe que tem gente que está pior do que tu, né? Porque assim, aí tu tá tão mergulhada na tua situação, no teu sofrimento, na tua dor, que fica difícil de tu ir lá e buscar. Por isso que eu disse que a gente tem que considerar também, além de todos esses fatores que favorecem a instauração dos quadros de vazio existencial, as situações de psicopatologia também, os desequilíbrios emocionais, a falta de substâncias químicas no cérebro que auxiliem a pessoa a poder sentir a afetividade, a alegria, o bem-estar. Porque daqui a pouco a gente pega, por exemplo, um quadro de depressão, e aí é bem isso. Eu sei que tem gente pior, mas eu não estou conseguindo me sentir bem, eu não estou conseguindo me sentir feliz, porque eu estou com uma alteração fisioquímica que precisa ser tratada. E às vezes a pessoa trata, ok, mas eu trato faz 10 anos. Pois é, mas ainda não deu certo esse tratamento. Às vezes não achou... 10 anos é meio muito, né? A gente vê casos assim, mas em geral, assim, a pessoa não trocar de medicação, não trocar de médico, não trocar de modo terapêutico, porque é difícil que nesse tipo de transtorno o tratamento não é exatamente igual para todos os indivíduos, né? Então, a pessoa com o mesmo quadro de depressão vai tratar com uma medicação X e o outro com medicação Y. Então, é uma busca que exige uma certa paciência. As pessoas se revoltam muito contra os profissionais, principalmente, porque tá me tirando para ratinho de laboratório. Ele tenta um remédio, daí não consegue, daí tenta outro. Mas é que é assim, a gente não tem como detectar ainda essas substâncias e poder fazer um experimento sem ser a pessoa tentando uma medicação, depois tentando outra, até ficar bem. Mas esses tratamentos, eles existem e eles têm muito resultado positivo. Isso é importante dizer, assim, porque as pessoas ficam tomadas de uma desesperança, muito própria da depressão, inclusive, né? Mas, claro que num quadro de depressão, esse conselho que o próprio Emmanuel nos dá, não, mas então venha, vamos lá ver a pobreza e tal, quem sabe ajudando, se sentindo útil, esses sentimentos depressivos vão sendo superados, e são, mas num caso doente, de falta de serotonina, noradrenalina, dopamina, de falta disso, precisa de um tratamento médico adequado, porque senão a gente exige algo da pessoa que ela não consegue dar. E muitas vezes as pessoas acham que deveriam conseguir, né? Eu não consigo porque eu não sou forte, eu sou fraco porque eu me deixo levar pela depressão. Não existe isso. A gente não diz isso, eu sou fraco porque eu me deixo levar pelo câncer. A gente até fala, né, a lutar contra o câncer. Sou fraco porque desenvolvi um câncer. A gente sabe que não é assim. Em qualquer transtorno, a gente está promovendo uma drenagem, estão passando por um processo que vai oportunizar uma mudança interior mais profunda, mas é importante que aí, nesse sentido, a gente conte com os demais seres humanos, que a gente conte uns com os outros para poder buscar superação, tratamentos, etc. Então, é delicado, assim, claro, não sei se é o caso que tu cita, mas, por exemplo, só para a gente pensar, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Agora, independente dos transtornos, a gente tem
esse vazio coletivo que toma conta hoje em dia, né? E que aí sim, sai de frente do computador e vai ali na casa Amigo Jesus, vamos ver se daqui um pouco tu não te motiva a fazer alguma coisa pelo próximo, né? Aí entra isso que tu falasse, e que é a recomendação de Emmanuel. É que às vezes casos de pessoas com depressão, elas não conseguem ter o mesmo olhar que nós. E a pior coisa que a gente pode dizer é dizer assim, olha só, um dia tão lindo, como é que tu vai ficar aí na cama, num quarto escuro? Aí tu vai colocar a pessoa mais para baixo ainda. Nós pensamos que às vezes tu dizendo isso vai fazer com que ela se motiva a olhar o sol, mas ela não consegue olhar o sol, ela não consegue perceber. É questão porque ela está tão, acredito, porque eu já fiquei, graças a Deus, pouco tempo, foi graças a isso que cheguei na doutrina espírita, pela dor física, não aceitei e me rebelei, mas agradeço todos os dias. Então, realmente, quando a gente diz assim, eu sempre achei que isso era coisa que não acontecia, que era muita invenção, mas de não ver cores, e isso é real, mas claro, vai de cada pessoa às vezes encontrar isso, mas lógico que se a pessoa consegue muitas vezes, mesmo estando com essa deficiência de serotonina, ir num local, pode auxiliar também ela mobilizar, e até a gente sabe, né, que o exercício físico ele libera serotonina, libera endorfinas, então é uma questão também de acionar a vontade, que é uma das potências da alma, de realmente de chegar na frente do espelho, na frente de alguém e dizer não, se dar conta que nós estamos aqui para sermos felizes e vamos lá. Mas cada caso é um caso, lógico. Claro, exatamente. Cada caso é um caso e quem teve a oportunidade de experienciar ou teve alguma pessoa querida próxima que passou por uma dor assim, um quadro depressivo, sabe exatamente isso. É a pessoa poder estar vendo o dia lindo, tem tudo, tem dinheiro, tem amor, tem seja lá o que for, tudo, tá dançando, exatamente. E ainda assim não consegue se sentir bem. A depressão mais leve, no mínimo, é isso, né? Então é daí para pior. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, realmente eu tenho tudo aqui, não consigo me sentir feliz, eu sou um peso para os outros. E aí, além de estar com depressão, se sente culpado por estar com depressão, que é pior ainda. Então, e aí a culpa, que é o capítulo que a gente vai ver no próximo encontro, né? A culpa que só nos atrapalha. Ela é normal ficar depressiva, antidepressivo, não é que a pessoa de mais idade tem que tomar antidepressivo. Toda pessoa que tem uma carência desses neurotransmissores tem que tomar antidepressivo. Pode ser que seja um quadro depressivo que tenha sido desencadeado a partir de uma certa idade, pode ser que a pessoa nunca tenha tratado, pode ser muitas coisas conforme o caso, mas não é uma coisa da terceira idade. Inclusive a depressão... O médico da mãe me disse isso, ela tinha que tomar, e eu disse, mas é normal na idade dela. Normal na idade dela. Claro, eu não sou geriatra, mas como psicóloga eu posso te dizer assim, não, é um transtorno característico da terceira idade. É normal na idade dela? Tem muitos jovens, tem crianças. Não, isso eu sei, pelo contrário. Por que na terceira idade? Isso aí que eu fiquei, o que a gente pode imaginar, pensando agora contigo, é assim, bom, a gente se encontra numa sociedade que não valoriza a terceira idade. Diferente de sociedades anteriores, onde a imagem do velho é associada à imagem do sábio. Na nossa sociedade hoje, a gente pode ver pelas novas leis que estão querendo ser implantadas aqui no nosso país. Com relação à aposentadoria, a dificuldade de aceitar a finitude do corpo, algumas mudanças, algumas limitações. Então, tem uma série de coisas que, na nossa maneira de lidar com o envelhecimento, né, com a entrada na terceira idade, com algumas limitações, pode fazer com que nós nos encontremos mais deprimidos. Só que aí, tem que ser muito bem avaliado, porque daqui a pouco é o caso de um bom centro espírita, de uma boa terapia, né, ao invés de um tratamento médico. De poder encontrar esse... Não?
Olhava, tinha tudo e Tinha depois, quando foi 80 e poucos anos, ela começou. E Bom, mas teve aí um que tomar. caso de quem teve um transtorno depressivo. Sim, não, já tinha prestado uma série de complicações e também o médico disse, ó, não parasse com esse remédio. Antidepressão, que daí eu perguntei por quê, disse, é normal na idade dela. Esse argumento me parece um pouco simplório. Eu perguntaria mais para o médico por que nesse caso específico, mas se ela tem os sintomas, que bom que ela não teve isso quando mais jovem. Ela foi apresentar essa depressão mais tarde, vai tratar, às vezes até uma condição orgânica, não digna de maiores preocupações, porque própria das próprias limitações do organismo físico, e aí trata-se com antidepressivo. Tu entende? Então, mas não que isso tenha uma relação com a terceira idade, não. Então eu não entendi direito. Talvez o médico dela era muito bom. Sim. Isso é muito comum, tanto na virada da meia-idade, quanto na crise da aposentadoria. Muita coisa que ficou lá soterrada vem à tona. Mas com 80 anos não é o caso, né? Não sei o que se passa. E não questiono também a capacidade do médico, mas às vezes necessita de uma explicação um pouco melhor. Por que no caso dela? Porque não é uma coisa de hábito da gente saber que, pelo contrário, inclusive as dosagens dos medicamentos antidepressivos na terceira idade são mais baixas. Então tá bueno. Seguimos na próxima semana, então, com os transtornos de culpa.